Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá vendo isso, mas seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Elas na Mesa. E como vocês perceberam, hoje nós não temos uma convidada. E a ideia é que mensalmente a gente se reúna só nós três para podermos falar mais do nosso projeto, trazer coisas que a gente aprendeu ao longo do mês e conseguir realmente criar uma conexão cada vez mais forte entre a gente e você que está assistindo a gente. E como vocês viram, nós estamos de cara nova, gente. Temos o nosso próprio canal do Elas na Mesa, porque a gente está se profissionalizando, o nosso projeto está crescendo cada vez mais. A gente quer muito recapitular com vocês sobre tudo como é que está funcionando, sobre o que a gente aprendeu, sobre o nosso propósito. E vamos falar muito sobre conexões nesse episódio, para você que tem dúvida de como criar as conexões certas, porque o nosso podcast é fruto de uma conexão maravilhosa na nossa vida e a gente quer falar muito sobre isso. Sim. É isso. Eu acho que foi isso que a gente mais teve nesse um mês de podcast que a gente aprendeu muito, né? E geramos muitas conexões novas, que eu acho que era o nosso objetivo principal, que era trazer pra mesa mulheres onde a gente pudesse trocar essa ideia, aproximar mais da gente. Isso aconteceu, acho que de uma forma, assim, muito melhor do que a gente imaginava, de tanta conexão que a gente criou. E é doido porque, tipo, quando a gente começou, a gente trouxe uma listinha de pessoas que a gente queria trazer. E eu realmente achei que ao longo do mês a gente ia bater só nas pessoas que a gente já conhecia, que já estavam no nosso círculo, assim. E a real é que não. No primeiro mês a gente já teve muita convidada. Que a gente não conhecia, né? Exatamente. Loucura, né? E a gente percebeu que uma dor que era nossa, que a gente achava que era só nossa, por isso que a gente se conectou, a gente viu que é uma dor de várias mulheres. E como é importante a gente ter isso aqui para trazer essas mulheres que também sentem essa necessidade de trocar mais, falar sobre negócios, empreendedorismo, para terem esse espaço para poderem fazer isso, né? Sim, acho que a gente ouviu muito sobre isso, né? Tipo, é muito legal esse projeto, porque tá faltando isso. A gente viu muito sobre isso. Porque acho que exatamente, tá faltando ambiente que a gente se sinta acolhida. E depois que a gente criou esse espaço pra gente, eu me sinto aprendendo coisas novas todas as vezes que a gente senta nessa mesa, assim, até na estrutura do nosso projeto, de tudo, acho que a gente tá construindo algo muito legal. Sim. E, cara, eu acho muito doido porque quando a gente sai daqui, a gente tem que ter uma pose, uma postura para as outras pessoas, mas quando a gente senta e começa a conversar e a falar as coisas umas com as outras, é muito doido, porque parece que todo mundo deixa a armadura de lado e fala de problema, experiência, e a troca fica realmente muito maior, né, do que é quando a gente tá lá fora e tem que aparentar ser alguma coisa e não falar de problema. Enfim, acho que é um local seguro pra gente. Sim, e ninguém tem medo de sentar aqui e falar sobre os erros, sobre os acertos. E é como se fosse um curso gratuito assistir os nossos podcasts, porque você aprende muito vendo o erro dos outros, vendo o acerto dos outros, escutando as trajetórias. Então, assim, se você não tá assistindo ainda esse podcast, você tá deixando de aprender muita coisa só ouvindo e assistindo. E eu acho que fica... Desculpa. Às vezes acontece. Eu acho que é muito inspirador, assim. Muitas mulheres que a gente recebeu aqui, a gente vê a trajetória delas, e mulheres fortes, mulheres que não titubearam quando acontecia alguma coisa, que passavam por cima de dificuldades. Eu me sentia muito inspirada mesmo para sair daqui e enfrentar todos os meus problemas, porque às vezes a gente acha que muitas coisas que acontecem só com a gente vê que não, que o pessoal passa por problemas às vezes até maiores. Exatamente. E consegue tirar de letra, assim, por exemplo, a Ana que a gente recebeu aqui, ela falando sobre vários problemas, eu falava, tipo, a gente fica só assim, caraca, total, né? Amor. A gente fica maravilhada mesmo com as trocas que a gente tem aqui, isso é muito legal. Sim. Cara, tem uma frase que é: o erro mais barato é o erro do outro. E eu acho que a gente proporciona isso, né? Diretamente, indiretamente, a gente fala não só dos acertos, mas das coisas que a gente já fez de errado, que você que tá assistindo a gente não precisa fazer. E pode aprender com a gente e fazer diferente, sabe? E eu fico me sentindo muito confortável quando eu vejo, sei lá, uma empreendedora que eu admiro, sentada, falando assim, cara, eu já fiz isso, isso e isso. Eu falo... então se ela erra, tá tudo bem, eu errar também, né? Ter essa referência, assim, é muito legal. Ter essa transparência e essa humanização, né, desse processo. E eu acho que além da gente aprender, parece que motiva. Porque você vê que a pessoa, ela tinha um medo, ela tinha uma insegurança, ela tinha uma dificuldade e ela foi e fez acontecer. E às vezes fez acontecer da forma errada, mas aprendeu com o erro e foi de novo. E acho que isso motiva muito. A gente parece que para e olha, assim, pra dentro e se compadece da dor do outro, mas... dá uma motivada extra, assim, pra gente fazer o que a gente precisa. Sim. Então, acho que essas conexões fazem muita diferença em muitos sentidos, assim, impactam positivamente em muitas coisas. Não só pra crescer os nossos negócios, mas pra abrir nossa mente, né? Sim. E como é que você acha que a gente consegue criar essas boas conexões? Tá me entrevistando? Eu queria saber, assim, porque às vezes eu recebo muitas essas perguntas, sabe? No meu Instagram. Tipo, Duda, porque acho que eu me comunico de uma forma tão... tranquila, que as pessoas falam, como é que você faz? Assim, até pra fazer amizade, esse tipo de coisa. Tem gente que tem muito essa dor de não conseguir se conectar com o outro. E queria saber de vocês, como é que vocês fazem pra se conectar com o outro? A gente tem uma facilidade por sermos muito comunicativas. Só que pra quem não é, eu acho que o melhor jeito de você criar conexões, se inserir em lugares, é indo, sendo
cara de pau, assim, é querendo estar, procurando saber. Cara, vai rolar um negócio aqui, pô, esse tema é muito do meu interesse, como é que eu faço pra estar lá? Como é que eu faço pra me relacionar com essa pessoa? Tipo, assistindo o nosso podcast, estando mais próxima da gente, não só com a gente, tá? Mas tudo que envolve o tema que você gosta de ouvir. Então, acho que é sendo cara de pau, mandando mensagem, se inserindo, falando, buscando saber mais, porque assim você começa a estar nesses lugares onde você quer estar. Porque se é uma coisa que você quer muito, mas está muito distante, e só fica lá naquele sonho distante, você tem que começar a querer se aproximar daquilo de alguma forma. Com certeza. Então, o jeito que eu me aproximo e busco essas conexões é buscando estar mais próxima dos temas e das pessoas que falam sobre o que eu gosto de ouvir. Nossa, e aí você foi falando, dando um flashback na minha cabeça de relatos de meninas que estavam aqui, mulheres, na verdade. Aí eu lembrei muito da sua mãe, falando, né, que ela vai na festa e ela tá ali, ela vai estar no meio de todo mundo e não tá nem aí. E da Mari também, porque ela mostrou um case que ela, lá na Sapucaí, ela simplesmente conseguiu aquele ponto lá, falando assim, olha, posso? Exatamente. Sabe? Então, acho que é isso, é você ser cara de pau, tipo, porque tem muita gente que fala, ai, mas eu tenho vergonha. Gente, vergonha não paga boleto. Eu falo isso pra todo mundo, assim, ai, porque eu tenho vergonha do que os outros vão pensar, gente. Cara, eu adicionaria se doar. Eu acho que é um princípio também que leva a gente a alguns lugares, assim, especiais, sabe? Sim. Então, por exemplo, quando vocês procuraram, quando a Duda procurou pra poder falar sobre o projeto, o meu primeiro pensamento foi, eu tenho um lugar, sabe? Eu posso ajudar com um lugar. E muitas das vezes, todo relacionamento, na verdade, ele começa na base de algum interesse. Sim. Então, quando a gente consegue enxergar no outro uma coisa que ele tem, que a gente não tem, a gente começa a se doar pra ele no que a gente tem e ele começa a se doar pra gente no que ele tem. E eu acho que isso abre uma quantidade de portas que a gente não pode nem imaginar, né? É verdade. Tipo, aqui a gente uniu as forças que cada uma tinha pra conseguir fazer o projeto acontecer. E talvez se você não tivesse doado o espaço, a gente não tivesse doado o nosso tempo, cada uma com a sua expertise, o negócio não teria acontecido. Porque, gente, é um bebê o nosso projeto, né? Tá começando mas ele e tá eu muito acho bem. que muito. Por conta disso, dessa querência. E eu acho que o maior erro das pessoas quando elas vão buscar fazer uma conexão é não querer fazer a sua parte. E não querer se doar. É só querer o venha a nós e o vosso reino, tipo... Sabe? Eu acho que é isso. Tem que entender que a parceria é uma via de mão dupla. Em todas as parcerias da sua vida é uma via de mão dupla. Então não tem como eu querer que você me dê o seu melhor se eu não tô disposta a te dar o meu melhor. Isso vale pra trabalho, isso vale pra relacionamento, isso vale pra uma amizade. Então eu acho que é isso. Se você quer criar boas conexões, você tem que estar disposto a dar o seu melhor, independente do que você esteja fazendo. Dê o seu melhor pra isso, porque isso vai gerar bons frutos. E eu acho também que muito do nosso resultado hoje em dia... Ai, que linda. Ai, eu queria falar, mas eu não queria te interromper, eu não sei, minha filha. Eu acho que o resultado... Me perdi. Fiquei tão feliz com o negócio, eu só fui tipo... Você estava falando dos resultados das boas conexões. Não, que eu ia falar que eu acho que muito do resultado do nosso podcast hoje em dia é a energia que a gente coloca. Eu também acho. E eu acho que a gente focou muito no nosso propósito. Porque, assim, o nosso podcast, ele não é, né, falando pra gente... rentável. Não é a nossa fonte de renda. Só que ele tem um propósito tão grande que faz com que a gente abdique de estar fazendo dinheiro. A gente realmente acredita, né, cara? É puro propósito. A gente está aqui por muito no que a gente acredita de ajudar a gente mesmo e ajudar as outras mulheres que precisam disso, né? Então, cara, e esse é um ponto. Porque, querendo ou não, cada uma de nós empreende. Cada uma tem uma empresa. E aqui, apesar de ser um projeto, a gente também coloca uma energia como se a gente estivesse empreendendo em uma coisa nova, né? Sim. Então, assim, a gente também, assim como nas nossas empresas, a gente começou sem saber ao certo. Nenhuma de nós três, quer dizer, eu tinha um podcast, mas ele não dava certo. Eu nunca coloquei a energia que eu coloco hoje. E eu fui vendo as coisas, a gente, na verdade, foi vendo as coisas conforme foram acontecendo. Então, até mesmo essa mudança de canal, cara, há um mês atrás a gente não imaginava que isso ia ser importante. Exatamente. Sabe? É bastante importante. Isso me lembrou muito até do início, tipo, de quando eu comecei a empreender, não sei vocês, mas esse gostinho do novo, das dificuldades, de ir entendendo como funciona. E a gente sentiu, em um mês a gente sentiu, cara, a gente precisa de uma ajuda extra, a gente teve que contratar estagiário, fazer as coisas. E isso me lembrou muito o começo, assim, porque não deixa de ser um projeto. E eu acho que empreender é isso, é você querer fazer dar certo, acreditar no teu propósito, tipo, acreditar mesmo. E fazer acontecer, que é o que a gente tá fazendo aqui. E pode ser pra quem vende de fora, né? Voltando no... o que será que as pessoas vão pensar? Pode ser que quem olha de fora, a gente fala assim, o que essas malucas estão fazendo? Tipo, gravando podcast 2 vezes por semana, entendeu? Dedicando tempo, fazendo... Gente, mas isso é propósito, é o que a gente acredita. E realmente, cara, pra gente quem não tem, não entende. Não entende. E pra gente que tá aqui vivendo, a gente vê... a gente compadece o mesmo sentimento de, às vezes, tá aqui a convidada falando, a gente tem o sentimento de, cara, eu tô exatamente onde eu queria estar. A gente sempre fala sobre isso. Porque é muito maior, a gente enxerga lá na frente. Foi o que a gente tava conversando no podcast da Maria Clara, que ainda não saiu, mas vocês vão ver. Que é você lembrar todos os dias por que você tá fazendo isso. Isso te dá muito gás pra você continuar fazendo. Por mais que às vezes seja chato. Às vezes a gente não tá com vontade de gravar. Ontem foi um dia que, tava todo mundo meio cansado, assim. E a gente saiu revigorada, sabe? Sabe? Porque a gente lembra todo dia. Tipo, cara, vou parar aqui meu dia pra ir lá gravar. Vou, porque tem um propósito muito
muito legal. A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o que a gente quer alcançar. Então, acho que a gente tá fazendo tudo muito certinho. As conexões que a gente faz aqui nesse podcast também são incríveis. Sim. Cara, tem uma reflexão que é, tipo, ande com 3 cansados e você será o quarto. Ande com 3 relaxados e você será o quarto. E eu penso muito nisso porque eu tive podcast durante, sei lá, 1 ano e não deu certo. Então, quando a gente fala de conexões, nem é só sobre as conexões que a gente traz pra mesa, mas até a conexão com vocês. Porque me ajudou a alcançar um nível, uma constância, uma disciplina que eu nunca tive quando eu tava sozinha. Então, não só é algo externo, como o nosso também. Sim. Cara, essa frase é bem clichê, mas eu acho que é muito isso. As conexões que você faz importam muito na sua vida. Não só porque você quer chegar em algum lugar ou se relacionar com certas pessoas, mas se você não se relacionar com pessoas que pensem de um jeito que você quer ser, você vai ser sugada pra baixo. Tipo assim, a gente tem que se nivelar por cima e almejar ser amiga e sair, socializar com pessoas que vivem uma vida que você admira. Porque se você só ficar com aqueles seus amigos que você sabe que eles, tipo assim... Tem amigos que a gente ama e tal, mas se você são só... amigos do raiz, mas se você só fica num círculo de pessoas que você sabe que não agregam pro estilo de vida e pra vida que você quer construir, você... Cara, as pessoas que te cercam te moldam e guiam a sua rotina. Então, você tá com pessoas que você admira, que... Enfim, isso eu acho que te impulsiona na sua vida como um todo. Te Então, faz ter melhores ideias, vontades diferentes. ver querer vocês coisas trabalhando, novas. tipo, me incentiva. Eu fico, tipo, cara... Sabe? Eu já sou essa pessoa, mas estando com vocês eu fico mais. Ontem todo mundo saiu daqui 7 horas da noite, todo mundo foi malhar, pô. Foi malhar, né? verdade. Exatamente. Todo E mundo eu fui foi. muito porque você me incentivou, tá? Tipo, e olha que eu sou uma pessoa disciplinada, mas ontem eu tava exausta. Eu fiquei tipo, não, eu falei, cara, mano, vai. Ela também tá na empresa desde 7 horas da manhã, eu tenho que ir, sabe? Mas você tava desde 3h30. É verdade. Ontem eu tinha um ponto, mas enfim, sabe? E eu acho que é muito aquela questão da mesa, do tipo, você tem que ser o pior da mesa. Se você é o melhor da mesa, cara, não faz sentido você estar ali. Eu amo. E eu acho muito isso, assim, em muitos aspectos, tá? Não precisa ser, você é o melhor da mesa, tipo, em um aspecto só. Não, tipo, em várias coisas diferentes. Eu acho que a gente tem que sempre buscar estar em ambientes onde você tenha muito o que aprender. Eu acho, e se colocar nesse lugar também, de humildade, sabe? Que eu ia falar. Acho que a gente se coloca muito nesse lugar. Por exemplo, eu aprendo muitas coisas aqui por conta do empreendedorismo, de eu estar numa empresa um pouco menor que é a minha. Eu aprendo muita coisa aqui na Next. Também. Com a gestão de pessoas, com estruturação, de muita coisa. E eu adoro estar aqui. E eu adoro estar aqui. Tipo, tanto que eu venho aqui, eu fico ali sentada, aí eu trago café, trago biscoito. Eu me sinto assim, parte de uma empresa que eu nem trabalho, só que eu adoro estar aqui. Eu acho isso muito legal. Muito fofo, La Paz aparecendo, tô amando. E, gente, se vocês têm alguma empresa que vocês acham que se conecte com tudo que a gente fala aqui sobre empreendedorismo feminino, ou alguma coisa pra agregar, sabe? Do mundo fitness, do mundo empreendedorismo, do mundo feminino. Vocês podem estar aqui com a gente também, passando a logo de vocês na nossa tela. Sim, porque o que tá passando são as nossas empresas. A La Paz é minha, Sofitness da Sofia, Sofitness, e a Next da Manu. E a gente vai contar um pouco mais sempre sobre todas as empresas que estão aqui com a gente, que são histórias que a gente admira e projetos que a gente consome mesmo, né? Das marcas que a gente usa. Então, se você tivesse interesse, pode entrar em contato com a gente por aqui. E eu acho que, querendo ou não, ter esse apoio, ter outras empresas fazendo parte, vai realmente fazer com que se torne viável a proporção do que a gente quer construir, né? Com certeza. Então, acho que faz muito sentido. E também não era uma coisa que a gente falava tanto há um mês atrás. Exato. Mas que hoje a gente já olha e fala, cara, a gente precisa caminhar pra isso. E a gente entendeu também, acho que deu pra perceber que a gente se joga muito de cabeça em tudo que a gente faz e quem entra pra se conectar com a gente de alguma forma. Então, vai ser mais uma boa relação que a gente vai poder construir com as empresas. Ontem mesmo, a gente gravando podcast, a gente já teve ideia de uma outra coisa com uma convidada que estava aqui. Eu acho isso muito legal, porque se não fosse podcast, eu nunca conseguiria fazer essa conexão, eu acho. Surgiu um projeto novo, ontem só de uma conversa. Sim. E isso é muito legal, acho que Sim. isso é o mais grandioso das conexões. E eu acho de verdade, vai ser clichê, a Sofia vai me chamar de brega, mas que os dispostos se atraem. E eu acho isso, a gente estava muito disposta a fazer dar certo e a gente atrai pessoas que estão dispostas também, sabe? Não achei brega. Não achou brega? Ai, gente, selo Primeira Sofia vez de aprovação. Gente, isso, mas é muito surreal, porque no meu grupo, as minhas amigas me acham super brega. Tipo, nas minhas falas, nas coisas que eu falo, porque eu sou super... A Sofia é um pouquinho mãe, sabe? Tipo, você Exato, tem um exato. às Eu vezes, sou meio super mãe. brega. E aqui, parece que eu julgo você de brega. Cara, a gente tava ali agora, mas como que conecta o microfone? Precisa ligar o Bluetooth? Exato! E, cara, eu sou muito, tipo, essa pessoa brega em muitos sentidos. Mas é que vocês também são, então acho que a gente... Faz sentido. Então é isso, gente. Faça conexões bregas. Cara, eu acho que são reais, porque a gente se critica, mas sempre buscando impulsionar a outra. Sim, tipo assim, é sempre uma crítica construtiva, nunca vai ser uma crítica vazia. E eu acho que isso é muito da nossa cabeça também, de querer ajudar o outro, de ser humilde também pra perguntar, pra tirar as dúvidas. Eu acho que a gente é muito legal. E ser interessado, né? Sim. Cara, vou dar um exemplo bobo, que parece bobo, mas que não é. Ontem eu penteei minha sobrancelha pra cima. Foi a primeira vez que eu fiz isso. E aí, quando eu cheguei, eu só sentei e a Dudu ele falou:
fez a sobrancelha diferente, só penteou pra cima. A gente repara, a gente se interessa, a gente realmente se importa, sabe? Não é como se a gente estivesse aqui só pra criar um projetinho. Senta aí, essas chatas, olha só, a gente vai falar sobre marketing, tá? Não, pô, é muito real, legal. sabe? O que a gente tá construindo aqui é de verdade. Duda falou que eu tô linda hoje 5 vezes. 5 vezes, é Só verdade. porque eu tô, tipo, o puro sono, mas gratidão. Ai, mas eu acho isso muito legal também. Eu acho isso muito importante a gente falar sobre isso no ambiente feminino, porque quando a gente fala sobre... né, mulheres, tem muito essa questão de competição. Sim, uma rivalidade, uma né? rivalidade feminina imposta pela sociedade. Eu acho muito legal quando a gente chega aqui pra desconstruir isso e a gente se apoia realmente. Exato. E eu vejo isso muito, muito forte no nosso propósito, no nosso projeto e na nossa realidade, assim. Eu acho isso muito importante, porque eu acho um grande atraso de vida a rivalidade feminina. Sim. Tipo, as pessoas que se encaram como se você crescer na vida fosse atrapalhar o meu crescimento. Como se só tivesse uma vaga pra crescer no mundo. Exatamente, cara. Eu acho que não existe isso. E, por exemplo, eu acho que quanto mais as pessoas ao meu redor crescerem, melhor pra mim, porque me impulsiona e me carrega junto, sabe? E eu realmente levo isso pra minha vida. Sim. E sabe uma coisa que eu acho que trava muito as mulheres? Eu falo por mim, que a gente sempre volta nessa tecla de que eu era uma menina muito insegura. Ainda tenho as minhas inseguranças, mas já melhorei muito. Mas, por exemplo, você acha que alguma convidada, quando a gente convida antes de vir pra cá, ela não pensa 50 vezes na roupa que ela vai usar? Isso já me travou muito de criar conexões com pessoas que eu queria, de ir pra ambientes que eu queria estar. Porque eu ficava tipo assim, cara, mas eu tinha vergonha do que eu ia usar, de como eu ia me portar, de não saber me portar, de não saber me vestir apropriada pra aquele ambiente. Eu acho que a gente se trava tanto com esse medo. Por conta dessa rivalidade feminina, mas eu acho que é muito da insegurança de nós mulheres também. Tipo assim, não, mas essa mulher, caraca, tipo, como é que eu vou ir falar com ela? Não tenho nem o que vestir pra encontrar com ela. Nossa, vocês já tiveram aquela ressaca, tipo, social? Que depois, sei lá, depois Você de uma fica troca... overthinking tudo que você falou. E aí você sai e fala assim, meu Deus, eu sou uma grande idiota. Olha o que eu falei, cara. Meu Deus do céu, com silêncio constrangedor, eu falei uma merda. Eu sinto que aqui a gente é um ambiente seguro pra qualquer mulher que Exato. chega. Porque a gente chega e a gente tá falando de, sei lá, alguma promoção que a gente encontrou de alguma coisa, de um produto que é bom. Aleatoriamente, Não tem sabe? Não tem. Eu acho que isso deixa a pessoa muito confortável. Isso era uma coisa que eu queria aqui, sabe? Porque eu já aconteceu de eu chegar em ambientes e eu ficava tipo assim, ai meu Deus, será que minha roupa... Sabe assim, você fica desconfortável. Ou você nem se permite ir em tal lugar. Então... Isso é uma coisa que eu queria falar também, tipo, cara, não se limita, não deixa essa insegurança de travar, de ir pra um lugar que você sabe que você merece estar, porque você tá com medo de não ser aceita. Você vai ser aceita do seu jeito, e você tem que ter a humildade de saber mostrar que você não sabe, talvez. Você tá indo lá justamente pra aprender. E eu acho que a gente se trava e a gente perde muita oportunidade por conta desse medo. Então, vai. Se você é humilde, você quer, tu vai conseguir. E eu acho isso também, e eu ia ressaltar que o que eu acho mais lindo das pessoas é essa humildade do eu não sei fazer isso. Gente, eu admiro tanto Eu não sou pessoas, boa nisso ainda. Eu admiro tanto essas pessoas que sabem fazer, porque o que me irrita é a arrogância do tipo, cara, eu sei fazer tudo. Não, você não sabe fazer tudo. Sim. Entendeu? Você não sabe. Tipo, você precisa, às vezes, sei lá, de uma expertise da Sofia, de uma dica da Manu. Tipo, não tenha vergonha De uma blusa da La Paz. de uma blusa da La Paz, de um look novo. Não tenha... Fez igual super-homem. Mostrou os peitos aí de graça. Não tenha vergonha de pedir ajuda, cara. Sim. Entendeu? Tipo, porque vão achar que eu sou burra. E se você for burra mesmo? Qual o problema? Não, e às vezes você é também. burra num tópico, gente. Tipo assim, você não vai ser boa em tudo. E às vezes você vai ser burra num tópico, você vai precisar de ajuda naquele tópico e tá tudo bem, entendeu? Eu acho que a glamorização também do empreendedorismo coloca a gente... a gente não, né? As pessoas num patamar... Porque eu falo a gente não, porque eu não me boto nesse lugar. As pessoas vão saber que eu não sei fazer isso. Então, elas vão me admirar um pouco menos. Cara... Eu tô 5 anos na La Paz, 5 anos errando e acertando. E tem coisa ainda que eu não sei fazer. Mas, de verdade, esse não é um pensamento geral, pô. A maior parte das pessoas realmente te julga ali pelo que o jeito que você vai falar, pela forma como você vai se posicionar. É um comportamento que eu diria natural. Mas, cara, a gente precisa quebrar isso, pô. A gente precisa. Mas vocês já viram que essas pessoas que julgam são aquelas pessoas que não têm nada pra agregar? É aquela pessoa que não faz nada. Tipo assim, porque, cara, quem faz não julga o outro. Tipo, se eu ver você errando numa parada que eu sei fazer, eu não vou te julgar. Porque eu sei que eu vou errar em uma parada que você sabe me ajudar. Sim. Entendeu? Então, acho que essa pessoa que fica julgando e apontando o dedo é porque ela não construiu nada. Sim. E ela não faz tá nada. muito mais preocupada. Ela tem tempo, né? Eu ia falar isso, Ela nem gente, outra sabe coisa, o que é a pessoa que errar. tá apontando, normalmente, não tá fazendo nada em casa. Porque quem tá trabalhando, quem tá criando empresa, normalmente não tem esse tempo. Eu vejo um meme que é muito isso, tipo... Cara, você não, cria empresa que você vai ver que você não tem tempo pra ficar triste. Entendeu? Não tem exatamente como. isso. Então, realmente, eu acho que você nunca vai ser criticado por alguém que é melhor que você. Não, exatamente, concordo muito com isso. E, gente, Não, pode ser que tenha coisas a agregar, mas criticado, tipo, julgado, assim, de tipo, pô, você é uma merda. Não, cara, normalmente quem já trilhou o que a gente tá fazendo vai tentar ajudar de alguma forma. Como a gente tá falando aqui das nossas empresas, né? A La Paz, a Nexus Fitness, eu queria que as minhas queridas parceiras contassem erros que elas já fizeram na empresa.
Senta que lá vem história. Conta. Mas eu quero aquele erro, tipo assim, bem aquela trend TikTok. Eu não quero um errinho, tipo, ai, deixei de treinar. Não, eu quero um erro grotesco. Gente, então eu começo, porque eu tenho um que foi recente e ele é firme. Bom, eu cometi, acho que 2 erros juntos muito fortes. Primeiro que eu fiz um lançamento de um modelo novo da marca e dei para algumas influenciadoras divulgarem, comecei a vender, pegou muito. Só que eu não planejei o estoque da forma certa. Então, ele super pegou no gosto da galera, a peça esgotou, tipo, em 1 semana e eu não tinha mais estoque para vender. Então, eu perdi, assim, um faturamento muito grande que eu podia ter feito porque eu não planejei meu estoque direito, porque acho que eu não acreditei o suficiente no meu produto. Então, assim, isso já tinha sido um erro gigantesco, assim, já conta como um. Aí, o segundo veio nesse mesmo caos, porque eu falei, bom, preciso correr para fazer a produção agora, que eu preciso repor rápido, o mais rápido possível, para conseguir vender, aproveitar ainda essa leva desse hype, né? Para pelo menos tentar ali aproveitar um pouco do que eu poderia. O que eu fiz? Comprei uma cacetada de tecido e, para enviar rápido, como eu não tinha tempo de ir lá, né, até o meu fabricante para mandar para minha fábrica, fabricante não, né, fornecedor, para mandar para a fábrica os tecidos, eu pedi um carro de aplicativo para fazer isso. O que ele fez? Roubou os meus tecidos. Cara, foi tá tipo bom pra assim, vocês? cagada na entrada Sequência. e na saída. Então, assim, foi um erro atrás do outro. Tipo assim, não me planejei direito, quis tapar um buraco, né, como a gente fala, apagar incêndio. Sim. De um jeito errado também, enfim, deu tudo errado, gente. Eu não consegui vender, eu perdi meu tecido, o cara roubou. Eu consegui recuperar depois, saindo na polícia, fazendo um monte de coisa. Gratidão à Polícia Civil, que me ajudou muito nesse processo. É verdade, eles realmente solucionaram meu problema. Eu consegui de volta a matéria-prima, pelo menos, né, consegui reaver esse custo. Mas a pressa que eu tinha de conseguir fazer reposição não deu certo. Então, foi assim, um erro atrás do outro. Isso foi o mês passado, tá? Se eu for olhar 4 anos de empresa pra trás, tiveram muitos. Muitas coisas também. Eu tenho um de produção, que uma vez eu fiz um vestido para um evento que eu tinha. E aí, eu normalmente faço isso, né? Tipo, eu faço a peça e aí uso ela em alguma ocasião para, tipo, onde eu vou, né, fazer muito engajamento. E aí, eu boto a peça para as pessoas perguntarem, da onde é? Eu falo, do próximo lançamento da La Paz. E aí, fiz isso com vestido, isso já tem bastante tempo, só que eu postei um vídeo no TikTok, e o TikTok viralizou. E aí, todo mundo perguntando onde era o vestido, e todo mundo, cara, eu acho que na época foram umas 300 mensagens no direct da La Paz perguntando quando que ia ser o vestido e tal. E aí, na época, a gente tava na mesma confecção, foi naquela confecção. Uhum. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso desse vestido, tipo, o mais rápido possível. Dá um jeito e vamos fazer. E aí, na época, ela não conseguia fazer, ela mandou pra uma outra costureira. Chegou o vestido, assim, não dava pra usar sem aparecer a calcinha. E aí, eu tinha uma produção de, sei lá, de 100 vestidos que já estavam cortados, não tinha como alongar o vestido, não tinha o que fazer, que não dava pra ninguém usar. E aí, eu perdi muito dinheiro, perdi 300 potenciais clientes e não tinha o que fazer. Cara, isso dói, isso dói. Cara, tenho errinhos, assim, comuns de agência de marketing. Tipo, a meta bugou, não subiu nenhum post no dia. Muito comum, acontece muito. Erros de, tipo, cara, a gente... Maiores, tá? Tipo, o cliente passou, ficou com a gente durante todo um período de contrato de, sei lá, 6 meses. Quando foi no 4º mês, parou de pagar. E só no 5º mês que a gente percebeu que o contrato dele não tinha sido assinado da maneira correta. Nossa. Então, assim, como que segue com a cobrança de inadimplente que nunca foi assinado um contrato? Então, assim, tem erros em diversas escalas. A gente focou muito aqui em falar erros de produção, porque eu acho que são os que mais machucam quem Nossa, trabalha tipo, com fabricação própria. Dinheiro, né? Tipo... Mas tem tudo, né? Tipo, a gente também tem todas as partes, mas... Nossa, sabe o que eu já fiz também? Porque, né, acho que dá pra ver pelo podcast que eu tenho um TDAH muito forte. E aí eu comecei a me medicar recentemente. Quando a logística ficava comigo, já cansei de enviar pedido trocado. Sério? Colocar a etiqueta errada. E aí chegar, tipo, uma mandar, meu pedido veio errado, e outra, teu pedido veio errado. Eu falar, Se encontrem aí. Se encontra. Nossa, gente, já fiz Caraca, isso. Já fiz isso é ruim. Eu já fiz também, mas não era uma coisa recorrente, mas eu já fiz também. Eu acho que se eu tivesse uma empresa, eu De faria... produto. Facilmente. Cara, mas Já eu já fiz. marquei um ensaio, contratei modelo, contratei videomaker, contratei fotógrafo, aluguei uma casa, fiz tudo, era para um lançamento de coleção de moda praia. E a produção não chegou. Isso acontece muito. Eu desmarquei no dia, porque assim, ela tava falando que ela ia me entregar até o 45 do segundo tempo. Tipo assim, o ensaio era, sei lá, meio-dia. Ela falou, tipo, cara, eu vou te entregar até 11h45. Eu fiquei esperando, aí deu, tipo assim, 11h46. Não chegou, eu tive que desmarcar com todo mundo. Tipo assim, perdeu o aluguel da casa, tudo. Eu chorei muito esse dia. Sabe o que já aconteceu comigo também nessa questão de contrato? Não fazer contrato. Eu também. E aí, eu já enviei peça pra influenciadora. Gente, eu já me ferrei tanto com influenciadora. Já enviei peça com influenciadora. Pra influenciadora que pediu, tipo assim, não foi tipo, eu fui atrás, não, veio me pedir peça, eu enviava, tipo, não fazia conteúdo, não fazia nada, sendo que a gente tinha um combinado, tipo, só que a gente não tinha nada formalizado.
E aí, já aconteceu muito. Da pessoa ter, sei lá, 6 peças da La Paz em casa e, tipo, usar e não marcar. Eu tive problemas seríssimos com isso. E acertos? Quais acertos vocês consideram que, assim, mudou a vida de vocês? Ai. Cara, Vamos parar? Isso daí é a cultura de que a gente foca muito mais nos nossos erros do que nos nossos acertos. Porque os erros vocês nem precisaram pensar. Não, mas eu ia falar aqui uma coisa. Cara, você acabou comigo. Eu ia cortar essa parte, pode deixar. Não, mas a gente pensou, tá? Não, os erros não. Você já Vocês falou, quase não. preciso Eu pensar. pensei. Não, os erros, eu falei assim, gente, eu tenho um monte. Eu não tive nem que pensar. Eu também. Caraca, eu vou fazer isso na minha terapia, mas não, obrigada. Cara, acertos. Começar a criar manuais de processos. Mudou. Sabe? E, tipo, coisas que eu já sabia que eram necessárias, mas que eu achava, tipo, dá pra jogar pra depois. E aí, a gente atingiu um nível que eu falei, cara, isso daqui, a partir de agora, é, tipo, indispensável. E realmente mudou, assim, a vida, sabe? Eu acho que um grande acerto eu tô fazendo agora. Primeiro foi tirar as coisas do papel e criar conexões, como, tipo, isso aqui que a gente tá vivendo, eu já queria ter vivido há muito tempo. Só que eu nunca tirava do papel, assim. E aí, acho que esse é um grande acerto da minha vida agora. De parar de pensar no... Caramba, depois... a gente tá nos acertos da vida dela. Amei. Eu também, achei profundo. Mas, tipo assim, o depois, sabe? Parar de deixar pra depois. Tipo assim, quando eu estiver preparada, eu faço isso. Quando eu tiver mais autoridade, eu faço isso. Tanto que a gente tem podcast, porque, querendo ou não, eu travei um evento. Sim. Sabe? Sim. Tipo, eu sei que vocês estavam dispostos a fazer, eu fiquei, tipo assim, acho que eu não tô preparada. Então, aí a gente focou no podcast. Sim. Então, acho que muito isso do, tipo, cara, parar de achar que eu não tô pronta pra fazer as coisas. E, hoje em dia, eu pegar mais leve comigo, focar no que eu sou boa e delegar as coisas que eu tenho pra fazer. Eu ainda tô no processo, tanto que toda vez que as pessoas chegam aqui e ficam assim, porque tem que delegar. E vocês sabem que eu sou muito difícil de delegar. Porque eu acho que tudo eu consigo fazer. Mas eu tô conseguindo fazer isso hoje em dia, do tipo, cara, eu não consigo fazer isso, eu vou dar isso pra outra pessoa fazer. Pode ser que ela não faça do jeito que eu faço, mas ela vai fazer. Entendeu? E pra mim isso tá sendo desconstruído agora, que tá sendo um grande acerto pra mim, na minha vida, na La Paz, nos meus projetos, em tudo. E legal, né, que ela fala de acertos e não engloba só, tipo assim, o que ela faz dentro da empresa dela, mas da sua vida, né? Caramba, é verdade. Os acertos... Aí a crítica foi pra mim, porque eu só penso na empresa. E eu achei legal, porque eu pensei em 2, assim, um da minha vida e um dentro da empresa. Um acerto meu, eu acho que foi muito definir uma rotina muito regrada e bem estabelecida. Porque aí eu consigo dividir bem as minhas tarefas e dedicar minha atenção pro que é mais importante e fazer um pouco de tudo, sabe? E ainda assim não me desgastar tanto emocionalmente. Então, conseguir ter um tempo para treinar, para me cuidar, mas conseguir fazer tudo que eu preciso dentro da minha empresa. Então, acho que quando eu consegui definir uma rotina muito organizada e regrada e eu cumpro aquele plano, isso me ajudou muito, assim, a virar uma chave dentro da empresa e da minha vida. E um acerto dentro da minha empresa... que eu acho que desde o começo, assim, é o que me diferenciou e fez a SoFitness escalar de uma forma muito gradual, porque eu acho que eu nunca fui muito assim. A SoFitness, ela foi subindo degraus. Eu degraus? tenho essa sensação também. Degraus, né? Degraus. E foi a cada dia, sabe? E até hoje ela vai subindo degrau. Eu não dou saltos gigantes e nem volto muito pra trás, eu vou construindo. E eu acho que é porque eu foco muito no meu. Não olho pra... mas tem que olhar pra concorrência. Tá, eu não foco na concorrência, eu não vejo o que a concorrência tá fazendo. Eu tenho a minha essência, eu tenho os meus valores dentro da minha empresa, eu tenho... o meu propósito, o meu objetivo, o meu jeito de fazer. E é isso, tipo, eu foco muito no meu, assim, em impor o que eu sou dentro da minha empresa. Eu acho que, assim, ela caminha de um jeito muito orgânico e leve. Então, acho que... Nossa, eu acho que quando a gente vira essa chave do, tipo assim, focar no seu... Realmente, as coisas expandem, porque é o que a gente conversa. Onde você foca energia, as coisas expandem. Exato. Então, assim, quando você para de ficar preocupado, assim, olhando pro que o outro tá fazendo, você fica assim, cara, vou olhar aqui pro meu e vou plantar, e vou colher, e vou fazer. E, independente, cara, eu fazia tanto isso no começo da La Paz, porque eu queria ser aquele case de sucesso de 1 ano e loja viralizada e ser Forbes Under 30, tipo, eu queria ser isso. Eu lembro, sabia? Você me impulsionava um pouco nisso, porque eu era zero essa pessoa e eu vi que você era muito. Eu era muito, só que o que aconteceu... Mas era bom, tá, também. Não, foi muito bom, assim, tanto que eu tô voltando pra esse meeting meio que agora. Só que isso me gerou um burnout. Do tipo assim, cara, eu tinha muito essa cobrança. E ninguém me cobrava, não, tá, gente? Era uma pressa do sucesso. Né? Eu tinha muito isso, do tipo, cara, aí eu entrei no estágio, e aí eu tinha La Paz, e aí eu queria ser a melhor de tudo e abraçar várias causas. E aí, quando eu desacelerei, sabe? Eu desacelerei e consegui focar exatamente no que eu queria fazer. Então, eu acho que
é muito importante isso, a gente parar de se comparar. Eu queria muito ser uma empreendedora de sucesso, como eu via a fulana, a ciclana, a beltrana e tal. E não dava valor para o que eu estava construindo. Eu acho que eu sempre aumentei muito a minha régua, sabe? Toda vez que eu chegava num ponto, eu falava assim, tá, mas eu quero chegar ali. Tá, mas eu quero chegar ali. Isso é muito bom. Só que também isso te faz não olhar para o processo que você construiu. E hoje em dia eu olho, cara, ela vai fazer 5 anos. Eu tenho tanto orgulho do que eu vivi com a La Paz. Eu tenho tanto orgulho. Ela pode não ser a empresa mais consolidada do mercado, mas eu acho que eu faço ela com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, que eu tenho uma fidelidade, né? As pessoas que passam pela La Paz, elas têm uma fidelidade ali, porque eu acho que isso foi muito bem construído, porque é algo muito nosso, entendeu? Sim. Eu coloco muito do que eu gosto, tanto que eu falo pra vocês. Eu fico muito cansada porque eu penso em tudo, né? Você pensa no tecido, eu penso na produção. Tipo, eu acabei de sair da produção e vim pra cá pra poder gravar. Então, é viver 24 horas um propósito só. Isso sabe, é muito, muito bom. É muito gratificante. É muito mais do que só venda, do que só não sei o quê. Então, é propósito. É propósito. E, cara, pra mim, assim, um ponto que eu aprendi que foi muito bom é, tipo... Cara, o que não me convém, eu não preciso nem saber. Ai, muito bom. Nossa. Sim. Cara, eu não preciso saber. Eu não preciso eu tô ver, eu não preciso isso. buscar ir atrás. Mano, não faz diferença. Se não vai me agregar, se não vai me ajudar em alguma coisa, cara, tanto faz por mim. Não quero saber. Sabe? E muda muito a nossa visão. Porque, querendo ou não, tem coisas que chegam até a gente que, em vez de motivar, acabam atrapalhando, né? E você se distrai. É. Eu acho isso. Acho que você acaba se distraindo. Você, do foco você principal, se desvia do que você está percorrendo, sabe? Então, acho que você tem que parar de ficar olhando pro outro mesmo. Porque não importa. A gente não sabe também o backstage do outro. Porque, às vezes, a gente se compara com uma realidade falsa. Sim. Entendeu? Às vezes, muitas vezes... Eu me coloco muito nesse lugar. Pô, cara, se eu tô me comparando com essa pessoa, deve ter provavelmente uma pessoa se comparando a mim. E eu tô me sentindo um cocô. E a pessoa não sabe que eu tô me sentindo um cocô. Entendeu? Então, eu falo isso pra todo mundo. Eu falo, cara, o Instagram é uma realidade falsa. Então, não fica se baseando no que tá ali. Assim, você tá vendo exatamente o que a pessoa quer que ela... Exatamente. Que a gente mostra só o que a gente quer, gente. Então, ensinamentos do dia, né, gente? Foque no teu. Sim. Reconheça as suas vitórias, tudo que você já conquistou. O que mais? Faça conexões certas. Sim. Tira seus sonhos do papel. Vai, entendeu? Não deixe o medo Vai de com travar. medo, Não concorra com ninguém, concorra com você mesmo. Exato. Eu acho isso Foca também. no seu, Foca cara. no seu. Para de competir com fulano, porque fulano tá vendendo não sei quanto. Até porque se você não tiver propósito, ficar só querendo fazer uma corrida ali com outro, você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar a lugar Porque você não vai ter um lugar onde você quer chegar, entendeu? Você só tá querendo vencer do outro. E muitas das vezes o fulano não tá concorrendo com você. Você tá concorrendo Exatamente. sozinho. Exatamente. Sabe? Então, acho que isso e se rodear de pessoas que têm o mesmo propósito que você, porque isso faz total diferença. Total, amor. Total diferença, alavanca. porque realmente, né, a gente sai energizado toda vez que a gente senta Gente, nessa mesa. e obrigada a vocês por esse mês. Foi muito especial pra mim, gente, de é muito verdade. Foi incrível, sério. Aprendi muito com vocês. Estou muito feliz que a gente fez isso acontecer. Tô muito orgulhosa do nosso projeto, de verdade, assim, de estarmos trazendo mulheres, falando sobre essas pautas importantes, dando essa visibilidade pro empreendedorismo feminino, sabe? Impulsionando mulheres. Então, de verdade, obrigada. Olha, é nosso bebê. Você vai chorar? Não. Ah, tá. Eu tô com poderia, sono eu tô mesmo. muito chateada. Mas é isso, gente. Eu tô muito feliz mesmo. Às vezes eu olho, eu falo assim, caraca, rolou. Rolou. Sabe? E é só o começo. Isso é muito doido, né? Que a gente tá aqui, parece que a gente tá aqui há muito tempo. E é literalmente só o começo, porque a gente tem muitos projetos e tem muita vontade de expandir equipe. A gente tem a Lu hoje em dia com a gente, que é a nossa estagiária linda e maravilhosa. E a gente Fitness conversa muito forte, gente. A Lu é uma máquina. Sério. Mas a gente sempre conversa, a gente fala sobre isso com ela, que a gente quer muito agregar também, de alguma forma, na vida dela, na carreira dela e de todo mundo que acompanha a gente também. Não, e assim, se o projeto alcançar o tamanho que a gente quer que ele alcance, cara, o que mais vão Se não, ouvir são a gente A oportunidades. gente vai. A gente em quanto vai. tempo? É apenas uma questão de tempo. Exato. Muitas oportunidades vão vir a partir dele também. Pra né? muita gente, né? Isso que me Exato. deixa muito feliz. Sim. E só pra finalizar, assim, e contextualizar, falando sobre conexões, isso aqui surgiu de uma conexão, né? Sim. Isso só acontece hoje, a gente só consegue proporcionar tudo isso porque a gente se conectou. permitiu se conectar. Sim. Eu conheci a Duda numa confecção, tipo assim, de trabalho, né? De fábrica. E a gente virou a gente nunca amigas. se olhou como concorrente, né, Sofia? Nunca. Tipo assim, cara, que ela faz a mesma confecção que eu, ela vai copiar a mesma Pelo modelagem. contrário. E rolava isso. Eu, Gente, As pessoas a nossa pensavam. a nossa Nossa modelista modelista. oferecia modelagem uma da outra. Tipo, a Sofia fez esse macaquinho, que é a Quer Duda. fazer? Era A assim. Duda fez esse top, que é a Sofia. E tipo assim, gente, isso seria muito bom, então, se você roubar a modelagem de alguém, porque você não gasta o dinheiro da modelagem, que é o Mas mais caro de uma extremamente produção. antiético, né? Extremamente Extremamente antiético. antiético, mas acontece muito. Acontece Tipo, meu vendedor,
de tecido já falou que uma menina chegou lá com uma foto e falou assim, qual tecido que ela usa? Eu quero mesmo. E ele falou assim, não vou falar, porque é da Sofia. Graças a Deus. Mas, tipo assim, isso acontece, sabe? Então, enfim, a gente teve essa humildade de, tipo assim, cara, vamos se conectar, vamos trocar, a gente compartilha tudo. E tipo, a Sofia cara, foi super cara de pau, assim, tipo, a moça da confecção falou assim, tem a Sofia, tem a Duda, falava assim uma pra outra, e a Sofia, tipo, um dia me chamou e falou assim, vamos já comprar tecido junta? E a gente foi, ela me buscou lá em casa, ela não conhecia. Exato. Ela me buscou lá em casa, ela, oi, eu sou a Sofia, oi, sou a Duda, a gente foi até comprar tecido junta, porque assim, cara, vamos se ajudar. Tipo, eu vi que ela era uma menina nova como eu, tipo, a gente tinha as minhas dificuldades, o tecido era longe pra cacete. Então, tipo assim, vamos rachar essa gasolina, vamos, sabe? Tipo, se apoiar. E a gente até hoje troca tudo. Tipo, hoje eu falei, cara, preciso do contato da gráfica, não sei o quê. Ela, pô, preciso de embalagem, não sei o quê. Se ajudar. Sim. Sem copiar, sem focar na concorrente. Tipo, se ajudar. E, Manu, o que eu tava falando? Cara, de conexão. Cara, e a nossa conexão tipo, foi diferente, né? Isso que eu ia falar. E isso fica uma lição também, porque querendo ou não, quando a gente se conheceu, você era só estagiária. Sabe? Então, assim, eu acho que faz a gente ter aquele olhar que todo mundo precisa ter. E, cara, eu lidei com uma situação muito escrota aqui dentro do escritório uma vez, há pouco tempo atrás, que uma pessoa veio, ela não sabia quem eram os donos. Eu fui lá, dei boa tarde, ela mal olhou pra minha cara. O Ian foi lá, deu boa tarde, ela mal olhou pra nossa cara. E a gente teve que se impor como dono, sabe? Tipo, exigir respeito. E, cara, isso é terrível. Porque se você precisa saber qual o cargo da pessoa que você tá lidando pra você tratar ela bem, provavelmente você é uma merda, meu irmão. Exatamente. Sabe? Então, assim, a Duda passou como estagiária e hoje a gente tá só sócia nesse projeto. Exato. Então, é uma... Sabe o que eu acho muito legal nisso também, que é muito importante falar? A importância de você saber sair dos lugares. Sim. Sair bem dos lugares. Você deixar uma boa impressão por onde Exatamente. você passa. Porque, assim, eu saí do estágio com 3 meses, só que eu nunca deixei, tipo, de querer o bem e de fazer a conexão com eles. Sair do assim. jeito certo. Sair do jeito certo. Eu lembro que a gente saiu com dor. Eu saí com dor. Sim. Eu lembro que a Amanda falava assim, cara, você tem certeza, tipo... Cara, eu tenho até hoje o print que você mandou no grupo quando você saiu. Sério? Sério. Fofa. Não, e eu lembro quando a Duda me chamou pra vir aqui, eu juro que eu fiquei com medo, tá? Eu falei assim, gente, o que é isso? Uma empresa, assim, sabe? Antes de entrar no também Google. Eu também tenho minhas inseguranças, tá? E quando eu cheguei, eu fiquei com mais medo. Eu falei, cara, onde eu tô? Quem sou eu pra estar aqui, gente? Assim, beleza. Aí a gente sentou com você, eu fiquei tipo, gente, é uma mulher grandona e tal. Eu aqui, tipo assim, sabe? Eu falei, vambora, vamos conversar de igual pra igual. Mas assim, eu fiquei tipo, caralho. Manu tem essa empresa. Tem um Google aqui, eu tô olhando o Google. Mas assim, a gente trocou tanto e foi tão legal. Cara, e o mais nossa, doido é, você chegou com esse pensamento, e eu lembro que na primeira conversa eu falei, cara, eu tenho muito pra aprender com vocês. É verdade. E, tipo, é uma realidade. Cada uma tem um jeito completamente diferente uma da outra, e a gente tem muito pra aprender uma com a outra. Sim. Sabe? E entra no ponto novamente da humildade, né? De conseguir entender até onde você consegue ir, até onde você precisa de ajuda pra poder alcançar um novo degrau. Sim. E é isso que vocês vão ter aqui, gente. Sempre nesse podcast. Aprender alguma coisa, ouvir uma história que vai te incentivar, que vai te impulsionar. É um curso gratuito estar na nossa comunidade do Elas na Mesa. É isso. Ouvindo nossos podcasts, estando presente nas nossas futuras imersões. Tudo que a gente vai fazer é literalmente pra isso, pra gerar essas conexões, pra ensinar, pra aprender, pra ter essa humildade e crescer e chegar onde a gente quer, né? Sim. Quem sabe curtindo um final de semana em algum lugar. Pode Sim. ser também, né? Não sei, Acho né? bem interessante, É. né? Enfim. Mas é isso, gente. Muito obrigada, meninas, mais uma vez. Sim, Muito esse é o obrigada Elas a na vocês, Mesa, que gente. assistem a gente. E é isso. É isso. Obrigada por Um ter acompanhado a beijo. gente nesse um mês. Foi o primeiro de muitos. É verdade. E a gente continua se encontrando aí toda semana. Toda quinta, 7 horas. É isso. Tchau. Beijo. Beijo.